Hoje em Dia. Doces, pizzas, pães, prazeres da mesa para alguns, verdadeiros venenos para outros. Um grupo cada vez maior de pessoas desenvolve alergia ou intolerância a determinados alimentos. Duas reações diferentes para um só problema: a restrição alimentar. A alergia, ela geralmente está relacionada a proteínas. Então, o corpo interpreta aquela proteína como algo estranho e passa a atacá-la, né, para defender o organismo. No caso da intolerância, está mais relacionada com os açúcares. Então, um exemplo muito clássico é a intolerância à lactose. Além da intolerância à lactose ou à alergia à proteína do leite, existe um outro distúrbio genético que prejudica o funcionamento do intestino e a absorção de nutrientes. É a doença celíaca, mal acionada por qualquer vestígio de glúten. Não existem estimativas oficiais, mas calcula-se que 45 milhões de brasileiros tenham algum grau de intolerância à lactose. No caso dos celíacos, este número é um pouco menor. Uma a cada 600 pessoas não devem ingerir alimentos que contenham glúten. Portanto, eles devem ficar atentos às embalagens que tenham esta inscrição. E esse alerta deve ganhar a companhia de outros avisos sobre a presença de substâncias que causam alergias. Essa foi a ordem da Justiça Federal de Sergipe. A decisão vale para todo o país e obriga a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a regulamentar a questão em até 8 meses. A ideia é que produtos compostos por crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite, castanha, mostarda, gergelim e glúten tenham frases de advertência claras, como: atenção, contém leite. Tadeu tem apenas 10 anos e um cardápio limitado a produtos sem glúten, mas até descobrir a restrição, ele sofreu um bocado. Eu ficava com medo de passar mal, eu desmaiava quando eu vomitava, ficava com diarreia. Foram quase 2 anos de busca, até que eu levei ele numa psicóloga e 3 meses, porque a gente, o que é que essa criança rejeita tanto a alimentação, né? Porque será que ele passa tão mal, já que ninguém descobriu o que tinha. Essa psicóloga virou para mim e para o meu marido e disse o seguinte, depois de 3 meses: olha, eu não descobri nada no Tadeu, então eu vou indicar vocês para um pediatra, que eu acho que tem que medicar com tarja preta. Se eu tenho a doença celíaca e eu tenho o meu armário com os meus alimentos próprios, se tiver ali um pacote de biscoito ou algum pão normal, ele pode contaminar os meus alimentos e aí eu vou comer e vou desenvolver todas essas reações, né, devido à presença do glúten que, através do ar, passou para os meus produtos. De acordo com a nutricionista, o desenvolvimento deste tipo de intolerância pode estar relacionado à introdução precoce de determinados alimentos à dieta da criança. Seria fundamental que a mãe amamentasse, né, no peito até os 6 meses de idade, porque através do leite ela vai passar todas as proteínas, toda a defesa para a criança. Os medos vividos por Tadeu são compartilhados com a mãe. Você fica meio que perdido, entra numa psicose quase de... vai no supermercado e começar a ler tudo quanto é embalagem, né? A saída encontrada por Viviane foi investir na restrição do filho. Há menos de 2 anos, ela abriu uma loja de produtos especialmente fabricados para pessoas como Tadeu, ou que tenham alguma outra alergia ou intolerância alimentar. Hoje a gente tem mais de 300 itens de produtos para quem tem algum tipo de restrição alimentar. Não só intolerância, não só uma alergia ou apenas uma dieta simples e comum que exclua algum tipo de alimento. O glúten não é um nutriente essencial para a saúde. Pode-se viver muito bem sem ele, resistindo a alguns prazeres, claro. Mas a vida sem esse ingrediente também é mais cara. Um pacote de macarrão sem glúten, por exemplo, custa 50% mais que o produto convencional. Essa é só uma parte do preço que se paga para evitar os traumas alimentares.
E a intolerância alimentar continua em pauta aqui no nosso estúdio com os nossos convidados, a dona de casa Kelly Cristina Forte Alonso, mãe da Rafaela, que tem 5 anos e que tem intolerância à lactose. Também está aqui com a gente a empresária Marilis Maldonado Moraes, que é portadora da doença celíaca ou a intolerância ao glúten. E o nosso convidado para nos explicar como passar por esses problemas é o nutrólogo Hélio Osmo, consultor da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres. Qual era a diferença entre a alergia e a intolerância alimentar? Eu queria que o senhor me respondesse. Então, é fácil de entender se a gente entender como é formado todo o alimento, tá? Os alimentos, eles sempre têm 4 componentes. Eles têm os açúcares ou carboidratos, as gorduras ou os lipídios, as vitaminas e minerais e as proteínas. As proteínas são sempre os elementos nobres dos alimentos. Por isso elas são mais complexas, são mais difíceis de serem digeridas. E a alergia está sempre relacionada justamente com a proteína. Então, quando alguém tem uma alergia a um determinado alimento, ele tem alergia à proteína daquele alimento. Quando é alergia ao leite, é alergia à proteína do leite. Alergia ao amendoim é alergia à proteína do amendoim. A intolerância, ela é diferente porque ela não está relacionada à proteína, ela está relacionada aos outros elementos, que na verdade os sintomas eles são mais simples e mais fáceis de serem tolerados do que a própria alergia, mas ele se limita a sintomas digestivos. Dificuldade em digerir, um aumento do tamanho do abdômen, diarreia ou vômito. Mas a intolerância, ela é completamente diferente da alergia. A alergia não, ela desencadeia no organismo uma série de reações, às vezes graves, e que necessitam, às vezes, até de tratamento medicamentoso. Bom, eu quero conversar agora com a Kelly Forte Alonso, que é mãe da Rafaela. Kelly, como é que você descobriu que sua filha tinha intolerância à lactose? Bom, ela era bebezinha e tinha 1 mês e meio, mais ou menos. E aí ela começou a passar mal, assim, não dormia, era muito agitada, chorava muito. E a gente percebia que tinha alguma coisa errada depois que ela se alimentava, que ela mamava. E aí começamos a levar, e ela tinha muita diarreia. E levamos ao médico e aí detectou, fez todos os exames. E aí descobriu que eu também não podia comer nenhum derivado que tivesse lactose, que eu passava para o bebê. E aí ela tinha 2 pediatras, ela tinha um pediatra normal e um gastro. Portanto, você percebeu no período da amamentação, Sim. Quando você ingeria alguma coisa, algum derivado de leite ou o próprio leite, você passava isso para ela e ela reagia. E ela tinha um incômodo muito grande, ela chorava muito, ela não dormia bem. Isso até hoje, mas já melhorou, tomou muita medicação, então... Com esse tempo todo, a gente já foi se adaptando com a nova vida. Quais os cuidados que você tem hoje? O que ela não pode comer de jeito nenhum? Como é que funciona isso? Ela não pode comer nada de derivado da lactose, e senão ela entra em crise. Então, ela começa a ficar inchadinha, ela tosse muito, ela sente muita dor no estômago, ela fica com o estômago meio inchado. Então... ela começa, e ela mesma sabe, então ela procura tomar cuidado. Então, se ela vai numa festa, ela fala, mãe, vou comer só um brigadeiro. Se ela vai comer alguma coisa que tem queijo, ela fala, mãe, só um pedacinho. E se comer só um pedacinho, tudo bem? Ela não passa mal? Então, um pedacinho pequeno, tudo bem. Mas aí eu já entro com antialérgico quando eu chego em casa também. Pra ela não entrar numa crise pior. Porque aí se entra numa pior, demora mais pra voltar ao Kelly, normal. portanto, você toma um cuidado pra não deixar ela passar vontade em relação a essas coisas? Sim. Isso é uma preocupação sua? Essa é grande. Então, ela não vai comigo no mercado, porque se ela vai, ela quer, lógico, iogurte, ela quer... bastante chocolate, ela também tem refluxo, então ela não pode comer nada de derivado também. Agora de é fácil você encontrar produtos alternativos para suprir as necessidades alimentares dela, sem prejudicar? Sim, tem. Hoje em dia tem mais, né? Antigamente era pior, hoje em dia tem mais. Embora não são os que chamam mais atenção, né? Claro que um sorvete que tem lactose, que tem uma embalagem de um personagem, é muito... melhor, porque o sorriso, então a gente tem que ficar disfarçando, né? Mostrando um sorvete de fruta, ela tem uma irmã, então eu procuro deixar as coisas que a irmã pode comer alta na geladeira que ela não enxerga. E a gente toma esses cuidados. E, Rafaela, e você toma esses cuidados também? Você sabe o que você pode e o que você não pode comer? Você já aprendeu? Já. Já aprendeu. E você não arrisca, você não engana a sua mãe? Não. Não, né? De vez em quando. Deixa eu...